Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024, já foi metade do primeiro mês do ano. Vamos nessa que o programa Bem Viver está chegando ao ar com muita informação, muita prestação de serviço, sempre ele, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber, estou contigo e nessa próxima uma hora a gente vai prosear à vontade sobre temas super importantes do nosso cotidiano, questões que a gente precisa falar, discutir, questões que se relacionam com agroecologia, saúde, bem-estar e obviamente sem deixar de lado análises super importantes e pertinentes sobre o mundo político, sobre o mundo econômico, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a gente vai conferir a partir de agora no Bem Viver que está só começando. Então vem comigo, vem com a gente saber os destaques do programa de hoje. Os desafios e as possibilidades da saúde para 2024, o que o governo Lula pode entregar para a população e o que precisa ser revisto no sistema de financiamento. A posse dos conselheiros e conselheiras tutelares. Agora em janeiro uma nova equipe toma posse e a gente vai entender o que esperar disso. Nova categoria em mobilização. Auditores fiscais do trabalho análogo à escravidão entregam cargos. E no final do programa, como a cultura alimentar indígena se mantém viva apesar do avanço do agronegócio. E antes de falar sobre tudo isso, é sempre bom lembrar aqueles recadinhos sempre importantes, por exemplo, o horário do nosso programa de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere a gente pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM, isso para quem está aqui na Grande São Paulo, e para o mundo inteiro, para quem quiser nos ouvir em qualquer parte do mundo, você pode conferir pela radiobrasildefato.com.br, que a gente é transmitido via internet. E também dá para ouvir no seu tempo, na hora que você quiser, no seu jeitinho, é só entrar no nosso site, radiobrasildefato.com.br, que a gente deixa salvo o programa sempre logo depois que ele vai ao ar, a gente deixa numa matéria de divulgação diária com o programa inteiro na íntegra. E também dá para conferir nas nossas redes de podcast, como o Spotify, Deezer, iTunes, além do Google Podcast. E é sempre bom lembrar que a gente conta com uma super, ultra, mega rede de rádios retransmissoras do Bem Viver que nos ajudam a botar a voz do Bem Viver para repercutir pelo país inteiro. E você está mais do que convidado e convidada para entrar junto com a gente nessa missão de botar o Bem Viver para repercutir de norte a sul, de leste a oeste pelo país. Se você tem uma rádio, uma iniciativa aí comunitária, regional e quiser colocar o Bem Viver de graça na sua programação, pô gente, vamos nessa. Vem aqui com a gente, é radiobrasildefato.com.br e clica em como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Bora abrir o programa de hoje então com uma pergunta bem simples, nada importante, né? O que será da saúde em 2024? Bom, brincadeiras à parte, o tema é absurdamente de primeira ordem e não tem nada de simples. A gente sempre fez questão de ressaltar aqui no Bem Viver o prejuízo que foi o teto de gastos para o país como um todo, mas em especial para a saúde, que sim, teve recursos cada vez mais esgotados, escassos, durante a vigência dessa proposta que impunha um limite para o crescimento dos investimentos em áreas como saúde e educação. Inclusive, crescimento não é uma palavra adequada, porque não teve crescimento nesse período que o teto de gastos vigorou no país. O que teve foi, no máximo, um reajuste de acordo com a inflação. Isso a gente está falando do orçamento federal para saúde, educação e outras áreas fundamentais do governo. Bom, após esse período de perdas consideráveis durante esses anos que vigorou o teto de gastos, o nosso SUS, Sistema Único de Saúde, começa 2024 com uma expectativa objetiva de retomada de investimentos. Ainda assim, é preciso buscar uma nova forma de financiamento que destrele o setor dos altos e baixos da economia. Essa é uma análise que a gente ouviu de um especialista de mão cheia, o presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde, Francisco Fúncia. Ele também é professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e conversou com ela a nossa repórter Nara Lacerda. Vamos conferir agora, então, uma
uma reportagem especial, uma conversa especial que a nossa repórter teve com o especialista Francisco Fúncia sobre os caminhos da saúde em 2024. A gente vai conversar agora sobre os desafios para o setor da saúde pública aqui no Brasil para 2024. Esse ano é um ano muito especial porque a gente está um ano depois de ter vivido um risco muito grande para a área da saúde, que era o desfinanciamento praticamente completo, de acordo com o planejamento que foi deixado no finzinho de 2022 para 2023 pelo governo de Jair Bolsonaro. Então a gente quer entender um pouquinho como a gente viveu esse primeiro ano de tentativa de retomada, mas também saber se a gente já saiu da corda bamba e se 2024 pode ser um ano mais azeitado para a nossa saúde pública, em que a gente pode começar a respirar melhor. E para isso a gente convidou uma das grandes autoridades em economia da saúde desse país, com muita honra estar aqui de novo com a gente, o professor Francisco Fúncia, que é presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde, professor de Economia e Medicina na Universidade Municipal de São Caetano, está sempre com o Brasil de Fato, um dos grandes especialistas na área. Só tenho a agradecer a sua participação aqui, viu, professor? Eu agradeço a oportunidade, Nara, muito obrigado de poder estar aqui com vocês novamente. O senhor vai ajudar a gente muito a entender se a gente já pode ficar mais tranquilo e mais tranquila em relação às questões do financiamento da nossa saúde pública. Vamos já começar, professor, como a gente estava batendo um papinho aqui antes da nossa gravação, é importante que a gente retome um pouco do que foi o ano de 2023 no que diz respeito ao financiamento da saúde, justamente por esse fato que a gente estava relembrando aqui no iniciozinho da nossa entrevista. A gente iniciou 2023 sob um risco muito grande, escapamos por muito pouco de enfrentar o pior financiamento da história no setor da saúde, né, por causa desses planejamentos que foram deixados pelo ex-governo, né, e a gente ouviu muito também que parte desse risco foi revertida, né, com a PEC da transição e com outras formas de tentar tapar esse buraco. E aí eu pergunto para o senhor, professor Francisco, aconteceu mesmo esse alívio? Houve essa reversão diante daquele risco absurdo que a gente corria? Eu diria a você que o atual governo, né, ele começou a sua gestão no que diz respeito ao financiamento da saúde antes mesmo de tomar posse. Em dezembro, quando no Congresso Nacional ainda estava votando, né, o projeto de lei orçamentária para 23, havia essa situação gravíssima que você mencionou de uma peça orçamentária que foi encaminhada pelo governo anterior para a saúde num valor, vou arredondar o número aí, de 150 bilhões de reais, que era o cálculo da regra, né, do piso da emenda constitucional 95, aquela emenda que ficou conhecida como teto das despesas, né? Se essa proposta ela não fosse alterada, isso significaria que nós teríamos em 2023 uma asfixia financeira brutal no financiamento da saúde de todos os municípios brasileiros e dos estados também, né? 2/3 do orçamento do Ministério da Saúde são transferências para estados e municípios. O SUS, ele por definição, as ações, né, de saúde são descentralizadas. Isso está na Constituição Federal. Então, o financiamento é tripartite e as ações se dão no âmbito do município, principalmente, e dos estados. Na medida que o Brasil, né, o SUS perdeu 70 bilhões de reais de 2018 a 2022, por causa da regra da emenda 95, teria um acréscimo de mais 20 bilhões de perda se nada fosse feito e mantida a proposta original do governo passado. O governo que ganhou a eleição, o governo Lula, que toma posse em janeiro, antes mesmo de tomar posse, ele, em dezembro, né, teve uma articulação política com o Congresso Nacional. E entre as principais medidas que foram importantes para estancar o processo de desfinanciamento do SUS, que, como eu disse, já tinha acumulado 70 bilhões de perdas, a decisão, né, o resultado dessa articulação política foi que o orçamento do Ministério da Saúde para 2023 foi de 170 bilhões e não de 150, como havia sido apresentado pelo governo passado. Foram, portanto, estou dando números redondos, né? 20 bilhões a mais que foram colocados no orçamento do Ministério da Saúde, e isso permitiu, nessa perspectiva, naquele momento do tempo, considerando os valores, né, e os parâmetros que tinham para cálculo, que você se aproximasse muito da regra
que tinha sido suspensa pela emenda 95, né, que era a regra da emenda 86 dos 15% da receita corrente líquida. Ficou muito próximo, seria 172 bilhões que seriam os 15% da receita corrente líquida. Então esse foi isso, combinado com a PEC da transição, né, que criou as condições para o fim, né, para a revogação da emenda constitucional 95, portanto, a emenda do teto das despesas, e consequentemente também, né, a emenda 95 também congelava os recursos do SUS, o piso no valor do piso de 2017. Então, isso também representou outro grande avanço, ou seja, o cenário para o financiamento do SUS com a revogação da emenda 95, que ocorreu a partir de setembro deste ano de 23, foi exatamente de resgatar aquilo que vinha sendo aplicado até 2016, que era um valor próximo aos 15% da receita corrente líquida. 2016 ficou faltando um pouquinho para chegar nos 15%, e 2017 foi os 15%, passou um pouco de 15% da receita corrente líquida. Então, isso sem dúvida nenhuma foi um grande avanço, e a revogação da emenda do teto de despesas também foi fundamental, porque ela não permitia que você pudesse fazer política fiscal, que você pudesse, por meio de gastos públicos, financiar o crescimento do país, né? Isso era outro grande absurdo. O país ficou estagnado, entre outras razões, porque também se privou o Estado da condição ou da capacidade de investir no social, de investir em infraestrutura e assim por diante. Então, também esta medida de revogação da emenda 95 foi muito importante e foi adotada aí pelo governo antes mesmo de tomar posse. Quer dizer, a PEC da transição é que permitiu que em agosto, setembro, a EC 95 fosse revogada, a PEC da transição lá, aprovada lá em dezembro. Bom, agora, o que nós precisamos considerar são duas coisas. Primeiro, 15% da receita corrente líquida não era e nunca foi aquilo que os especialistas em economia da saúde, né, o campo progressista do SUS, da reforma sanitária, enfim, vinham pregando. Se vocês lembrarem, o Conselho Nacional de Saúde, em 2013, protocolou um projeto de lei de iniciativa popular, o PLP 321 de 2013, que teve o apoio, né, que teve 2.200.000 assinaturas auditadas, e que pregava, né, em que com um único dispositivo de que o piso fosse 10% das receitas correntes brutas, que equivaleria a cerca de 19,4% da receita corrente líquida. Ou seja, nós estamos falando alguma coisa 30% acima desse valor, que corresponderia aos 15% da receita corrente líquida. O que nós entendemos, né, neste momento do tempo, nesse momento histórico, em que o Brasil resgatou a democracia com a vitória do presidente Lula e da chapa de coalizão, que restabelecer os 15% da receita corrente líquida, naquele momento histórico, lá em dezembro, foi fundamental. Era o primeiro passo para que nós pudéssemos retomar a discussão por mais recursos no SUS a partir de 2023. Então, já estaria garantido 20 bilhões a mais, que corresponderia, se a receita ficasse nos valores que estavam estimados no orçamento, corresponderia aos 172 bilhões de reais. Tá? Mas não era essa a meta, não era isso que se buscava. A luta histórica era para a gente reduzir essa defasagem que tem no Brasil da aplicação dos gastos públicos comparativamente aos gastos privados. Vamos lembrar que o próprio Conselho Nacional de Saúde e a Conferência Nacional de Saúde realizada em julho de 2017, numa das suas diretrizes aprovadas, é para que os gastos públicos em saúde equivalham a cerca de 6% do PIB e o gasto federal a pelo menos 3% do PIB, metade do total do gasto público. E que o gasto público corresponda a pelo menos 60% do gasto total em saúde, que o Brasil aplica o gasto total em saúde, público mais privado, similar aos países desenvolvidos. Mas o gasto público está muito abaixo dos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, o gasto público é acima do gasto privado. No Brasil, é o contrário. O gasto privado é acima do gasto público.
E é com menos recursos que você tem que dar conta para atender do mais de 200 milhões de pessoas, né? Realmente. A gente vem de uma base desfinanciada. Então, em 2023, o que eu estou entendendo da fala do senhor, professor, é que a gente consegue tapar um buraco, mas que a gente volta para a nossa luta anterior, até porque o SUS sempre esteve desfinanciado. É por aí, né? A luta anterior é retomada. Isso, essa é a ideia. Primeiro, sem dúvida nenhuma, o resgate ao Estado Democrático de Direito, a democracia é fundamental, a entrada de um governo com capacidade de diálogo com os diferentes segmentos da sociedade, abre, sem dúvida, e a ação concreta de já colocar 20 bilhões a mais no SUS representou sinais concretos, evidentes, de que a discussão do financiamento adequado e suficiente para a saúde seria retomada, né? Ainda só para terminar 23, Nara, o que eu gostaria de colocar é que a correlação de forças políticas ainda está desfavorável ao governo atual. Você tem uma pressão do mercado, do chamado mercado, muito forte. E se entende que gasto público é ruim, que o ajuste fiscal pelo lado de redução da despesa precisa continuar. Então, infelizmente, a reforma fiscal que foi aprovada pela Lei 200, na verdade, ela, ao mesmo tempo que foi um avanço por permitir que o gasto público volte a crescer e não fique congelado como estava na EC 95, mas a margem de crescimento desse gasto público ficou muito baixa. O máximo que pode crescer, tirando algumas exceções, e nessas exceções, infelizmente, não está nem saúde nem educação, o máximo que pode crescer é 2,5% ao ano. E aí, com base nessa, e combinado com metas de déficit primário, zero, e meta de déficit primário superavitária nos próximos anos, zerar o déficit primário e também gerar superávit. Então, essa é uma contradição que se colocou. Ao mesmo tempo que possibilitou crescer o gasto público, a correlação de forças políticas conservadoras, né, com predomínio conservador, ainda conseguiu impor restrições ao financiamento das políticas sociais em geral e da política de saúde, com esse crescimento limitado de 2,5% ao ano. E com isso, começa a surgir, inclusive, técnicos de segundo, terceiro escalão do governo, vindo com entrevistas, dizendo que tem que rever o piso constitucional da saúde e da educação, isso pode comprometer o cumprimento das metas fiscais, etc. Então, contraditoriamente, acaba mais para o final do exercício aparecendo um certo risco de como ficará a garantia do financiamento adequado e suficiente da saúde nos próximos anos. Para 24, o orçamento de 24 já está com 218 bilhões, foi para o projeto de lei, que representa 48 bilhões a mais do que estava esse ano, tá certo? E não há nenhuma dúvida, ninguém está discutindo que é 15% da receita corrente líquida, nesse momento calculado sobre o que você tem uma estimativa de receita, mas daquilo que for efetivamente arrecadado no ano de 2024. Agora, a preocupação que abrimos 24 com essas falas que aconteceram no segundo semestre de 2023, né, de alguns integrantes aí da área técnica do governo, da área econômica do governo, em que apontam para a necessidade de rediscutir o piso. Trazem um argumento que é correto. Olha, não dá para ter o piso ficar dependente do comportamento da receita. Se a receita cresce, o piso cresce. Se a receita cai, o piso cai. Nós, da Abres, inclusive, temos um documento em que a gente tem uma proposta de nova regra de piso, para sair de ficar, digamos, esse piso condicionado a essa dinâmica econômica. Por quê? Quando a receita cresce, é porque a economia está crescendo. Então, e quando a receita cai, é quando a economia está em crise. E é quando a economia está em crise que aumenta mais a demanda pelos serviços de saúde. Não faz sentido ter menos recursos para o SUS. Sim. Mas a preocupação é exatamente essa agora, porque as últimas entrevistas que foram dadas foram exatamente na linha de que precisava rever, porque a meta fiscal está comprometida. Então, tem uma discussão ainda muito amarrada de uma política fiscal contracionista, ou seja, de uma política fiscal
de retração, que dificulta, que impede o crescimento econômico. É um discurso que assusta, professor, por tudo que a gente viveu nos últimos anos, depois do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, e não só nesse período, períodos anteriores também, históricos. Eu acho que um período que é um exemplo assim, muito colocado, né, muito explícito, é a própria criação do SUS no início dos anos 90 e a discussão de financiamento, né? Então, realmente são afirmações que preocupam e não é pouco, não. Agora, pois não, professor. Sabe o que deixa a gente um pouco menos preocupado, Nara? Diga lá. É porque o presidente da República continua coerente com aquilo que afirmou na época da campanha eleitoral. Mesmo depois que tomou posse, ele manteve a coerência. Ele não mudou a fala dele, qual seja, saúde não é gasto, saúde é investimento. E um pouco mais para frente, agora, né, no segundo semestre, ele também fez comentários, né, em entrevistas, né, em que ele deixa claro que uma meta fiscal não pode impedir o atendimento às necessidades da população. Então, isso nos deixa um pouco menos preocupados, porque nós temos um presidente da República que tem consciência, né, daquilo, e consciência e experiência, porque ele é o terceiro mandato dele, tá certo? De que é possível a gente buscar incrementar recursos para a saúde, recursos para a educação, sem com isso criar obstáculos a que você tenha uma saúde fiscal adequada no país. É possível isso, tá? E a fala do presidente nos deixa um pouco mais confiantes de que não teremos retrocesso nessa questão. E a resiliência do Sistema Único de Saúde e do povo brasileiro de defender o Sistema Único de Saúde foi muito comprovada durante a pandemia. E acho que a gente, falando em participação social, embora aos trancos e barrancos e sem planejamento, com os conselhos eliminados pelo governo Bolsonaro, foi o povo brasileiro que conseguiu enfrentar a pandemia, porque apoio governamental nós não tivemos, né, professor? Não, foi a participação social, né? E os conselhos de saúde, em especial o Conselho Nacional de Saúde, deram uma demonstração de muita resiliência. Eu me lembro, por exemplo, que durante o ano de 2020, toda semana o Conselho Nacional de Saúde tinha uma publicação em que fazia uma avaliação de como estava a execução orçamentária dos recursos da saúde, especialmente os de enfrentamento da Covid. E a gente teve a oportunidade, que eu participei da elaboração desses boletins, a gente teve a oportunidade de mostrar que tinha muito dinheiro no orçamento represado, que não estava sendo gasto. Se tivesse sido gasto no tempo certo, teria se começar vacinado antes e muita gente não teria morrido. Sem dúvida. Professor Francisco Fúncia, presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde, é professor de Economia e Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, uma das maiores autoridades em economia da saúde desse país. Uma honra ter o senhor aqui. Só tenho a agradecer pela presença e por trazer um pouquinho de esclarecimento para a gente sobre quais são os nossos próximos desafios, depois da gente colocar a cabeça para fora d'água, parar de se afogar, né, professor? Agora é nadar para recuperar o prejuízo. Obrigada, viu? Acho que nós temos condições de fazer esse nado, sim. Vamos juntos. Muito obrigado, viu? Assim seja. Obrigada a você que nos acompanhou também, nossos ouvintes, nossas ouvintes, e aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. E uma pausa aqui no programa de hoje para uma rápida correção. Ontem, a gente trouxe uma entrevista com Isabel Loureiro, ela é professora aposentada do Departamento de Filosofia na Universidade Estadual Paulista, e ela falou sobre o legado de Rosa Luxemburgo. E o motivo da gente ter trazido essa entrevista no programa de ontem é que 15 de janeiro, ou seja, ontem, se completou 105 anos da morte da pensadora marxista, e não 100 anos, como a gente comentou. Bom, de qualquer forma, a entrevista sobre Rosa Luxemburgo está imperdível e sim, está salva lá no nosso site, vale muito a pena dar uma conferida, seja na versão em áudio ou na versão em texto.
Oi, pessoal. Eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. O carnaval tá chegando, né? É bem cedinho esse ano. Antes da metade de fevereiro, eu tenho certeza que já vai ter passado milhares de bloquinhos aí na sua rua. Coisa boa. Mas também momento de muita tensão, principalmente no que diz respeito a assédio. Deu, né, gente? Um momento de tanta alegria que também representa o Brasil, né? O Brasil é sinônimo de carnaval em qualquer parte do mundo e não pode ser sinônimo de aumento de casos de violência, especialmente contra mulheres e outros grupos. Isso é uma coisa que tem que ser tem que ter fim e é pra já, é pra ontem, melhor dizendo. Bom, o governo federal preocupado com isso lançou uma nova campanha que vai tentar ajudar, tentar contribuir a acabar com esses casos de assédio que infelizmente aumentam nesse período de festividade. Vamos saber mais o que está sendo preparado para esse próximo mês de folia. Uma série de medidas para garantir a segurança do público feminino no carnaval estão sendo planejadas pelos Ministérios do Turismo e das Mulheres, principalmente no combate a práticas de assédio e importunação sexual. A iniciativa faz parte da campanha Brasil Sem Misoginia para o Carnaval. As medidas vão contar com a colaboração de estabelecimentos do setor de turismo, incluindo hospedagem, alimentação, transporte e casas noturnas. Uma das frentes de ação é a implementação do protocolo Não é Não, sancionado em dezembro pelo presidente Lula. A medida foi criada para prevenir o constrangimento e a violência contra as mulheres em ambientes nos quais sejam vendidas bebidas alcoólicas, como casas noturnas, boates e casas de espetáculos musicais em locais fechados ou shows. Entre as medidas, de acordo com a lei, há de afastar e proteger as mulheres imediatamente do agressor. Júlia Parucker, cofundadora do projeto Não é Não, explica que o coletivo já está pronto para apoiar as medidas do protocolo. Estamos muito animadas e nos preparando para atender os estabelecimentos e ajudá-los a se adequar à nova lei que criou o protocolo Não é Não. Ela ressalta ainda que as mulheres têm o direito de fazerem suas próprias escolhas e de nunca se calarem diante da violência. Nós somos livres e devemos sempre lutar por esse direito e nunca nos calar diante das violências. Juntas somos gigantes. Em nota, o Ministério das Mulheres informou que o tema tem sido pauta de reuniões entre a ministra Cida Gonçalves e o ministro do Turismo, Celso Sabino, com a participação de representantes do Fórum Nacional, de secretários e dirigentes estaduais de turismo e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que já manifestaram apoio à iniciativa. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Agora em janeiro, acontece a posse dos conselheiros tutelares. Ano passado teve eleição no finalzinho do ano e agora essa turma vai começar a exercer o cargo. É importante demais falar sobre isso, ainda mais porque é um assunto pouco discutido, né? Para começo de conversa, nem todo mundo sabe. Eu sabia que existia uma eleição para os conselheiros, então a gente se surpreende quando toca nesse assunto, principalmente nas atribuições que são destinadas para essas pessoas que exercem essa importante função. Então já é bom começar a explicar um pouquinho o que fazem os conselheiros e as conselheiras, né? São as pessoas responsáveis em atender crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados. Pois é, bem importante e delicado, né? O que prova a necessidade da gente se envolver nesse tipo de coisa. Na última eleição, houve uma tendência geral, isso em todo o país, de um perfil de pessoas conservadoras que foram eleitas. O nosso repórter Kaique Santos conversou com alguns especialistas no tema, inclusive algumas pessoas que foram eleitas para entender melhor
qual que é o impacto de ter um perfil conservador no Conselho Tutelar, especialmente aqui na situação de São Paulo, onde ele mais conversou. Vamos saber agora a reportagem especial. Atender crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados. Essa é a principal função do Conselho Tutelar, estabelecido na lei que ficou conhecida como ECA, criada há mais de 30 anos. Defensora pública no estado de Minas Gerais e titular da 4ª Defensoria dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, Daniele Beletato, explica melhor. O Conselho Tutelar, ele é uma função que ela foi trazida no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, né? Um pouco com a finalidade de desjudicializar as políticas públicas de proteção à criança. E a ideia é que o Conselho Tutelar seja uma pessoa que esteja mais próxima da comunidade. Um tipo de violência, infelizmente, comum sofrida por crianças e adolescentes é a sexual. No Brasil, estupros e exploração sexual de menores de idade cresceram mais de 15% no ano passado, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Conselho Tutelar deve fiscalizar e agir quando esta ou outras situações de violências forem identificadas, reforça a Defensora Pública. Algumas situações de atuação muito importantes do Conselho Tutelar é quando ele se depara com uma situação emergencial, quando a criança está, naquele momento, numa situação de risco, por violação de direitos, por abandono, os pais saíram, deixaram aquela criança sozinha em casa, os pais não estão levando essa criança para a escola. Essas situações podem ou não estão fazendo um tratamento de saúde adequado. Em outubro, novos conselheiros tutelares foram eleitos em todo o Brasil para o mandato que começa no ano que vem e vai até 2028. Em São Paulo, 260 vagas serão ocupadas nos 52 conselhos tutelares da cidade. São 5 profissionais para cada conselho. Entre os requisitos para o cargo de conselheiro na capital paulista, a novidade foi a exigência de diploma de conclusão do ensino médio. Mas a reportagem do Brasil de Fato já publicou que houve inconsistências nos documentos de alguns candidatos. Apesar disso, partindo de um estudo dos candidatos em Minas Gerais, a pesquisadora Elaine Cristina ressalta que muitos que concorrem costumam ter formação superior e que isso é importante. O que nós percebemos é que boa parte desses conselheiros, eles têm uma formação de ensino superior, né, nas áreas de educação, na área de serviço social, ou mesmo de psicologia, e esses profissionais, eles têm, enquanto, né, eles não atuam como tais na função de conselheiro tutelar, só que eles têm, né, uma bagagem dessas formações que eles tiveram do ensino superior para poder atuar. Então, é muito importante que os conselheiros eles tenham uma formação continuada para além dessa inicial, no sentido de trabalhar a escuta, né, para poder identificar essas violências. Em janeiro, 180 dos 260 conselheiros serão pessoas novas na função, ou seja, que não estão no mandato atual. Além da alta renovação, houve maior participação de eleitores. Em relação ao pleito de 2019, o número de votantes cresceu 35% na capital paulista. Porém, há uma estimativa, conforme mapeamento feito pelo Instituto de Cooperação Pública e Social, de que quase 60% dos eleitos sejam do campo conservador e ligados a igrejas neopentecostais, o que pode influenciar na atuação exigida de um conselheiro, como exemplifica o advogado e membro do INDICA, o Instituto dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que os conselhos tutelares tenham independência e autonomia. Então, esses vínculos, eles podem gerar violações aos direitos, na medida em que tivemos um avanço de setores fundamentalistas religiosos. Então é possível que quando chegue uma denúncia contra determinada liderança religiosa no Conselho Tutelar, aquilo não seja apurado de forma adequada, porque os membros do Conselho não possuem autonomia e independência com relação à pessoa que está sendo investigada.
Conselheira eleita para o órgão da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, Patrícia Tavares é militante de movimentos sociais. Formada em economia e especialista em planejamento urbano, teve diferentes experiências também ligadas às crianças e adolescentes e fala da expectativa para o mandato. A gente assume dia 10 de janeiro, né? Aqui na Lapa, apesar de ter tido algumas impugnações, enfim, mas atualmente o cenário que a gente tem é bastante positivo desse ponto de vista, porque foram 5 mulheres eleitas, 3 delas reeleitas, então já tinham uma experiência, né, no Conselho Tutelar, e todas com uma perspectiva bastante progressista. Então, eu acho que mantendo esse cenário, eu acho que a gente tem condições de avançar bastante. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Kaique Santos. Ontem o presidente Lula sancionou uma lei extremamente importante que pune a prática de bullying nas escolas. O nome abrasileirado ficou como intimidação sistemática, o que pode acontecer de maneira física ou psicológica. Inclusive a lei também inclui quando a intimidação acontece de maneira virtual, que são os casos de cyberbullying, que também estão super em ascensão. A gente precisa botar muita lupa, muita atenção quando diz respeito a essas ameaças que acontecem virtualmente. Vamos entender melhor o que essa nova lei significa, o que ela vai mudar e quais são as expectativas que a gente pode ter com essa nova legislação na reportagem da Rádio Agência Nacional. Os analistas e economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa de inflação para este ano. A previsão agora é que o índice de preços em 2024 fique em 3,87%. Na semana passada, a projeção era de 3,9%. Os números são do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Outro índice que caiu foi o dólar, que pode terminar o ano valendo R$ 4,95. Para a economia, a previsão de crescimento foi mantida em 1,59% e a taxa Selic continuou em 9%. Para o ano que vem, todos os índices foram mantidos pelos analistas consultados pelo Banco Central. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. E olha só, hoje saiu o resultado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para ter acesso às notas, os candidatos e candidatas devem entrar na página do participante usando o login da conta gov.br. Nesse primeiro momento, não será possível ter acesso ao espelho da redação, a correção dela com os detalhes, os apontamentos. Isso só vai ficar disponível daqui a 90 dias. E é importante já ir se inteirando das notas, porque na semana que vem, entre os dias 22 e 25, é o momento de se inscrever no SISU, esse grande avanço tão importante que a gente tem para conseguir ajudar a contribuir que as pessoas acessem o ensino superior de uma maneira mais simples. A partir de uma prova, as pessoas já conseguem saber onde podem se candidatar, onde podem entrar para participar desse ensino superior tão importante. Estão em jogo mais de 260 mil vagas, isso pelo Brasil inteiro, e inclusive tem uma universidade que concentra a maioria delas. Está curioso para saber? Bom, vamos saber qual que é e também como faz para participar do SISU. Com mais de 9 mil vagas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem a maior oferta para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada de 2024. Depois aparece a Universidade Federal Fluminense com 8.800 vagas, seguida pela Universidade Federal da Paraíba com 7.750 vagas. As inscrições acontecem entre os dias 22 e 25 de janeiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e de forma gratuita. Podem se inscrever todos que participaram da edição mais recente do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. No total, são quase 265 mil vagas oferecidas no país, distribuídas em 127 instituições de educação superior participantes do programa. Universidades públicas estaduais também participam do SISU. A liderança é da Universidade Estadual da Paraíba, que oferece quase 6 mil vagas, seguida pelas instituições estaduais de Piauí e Bahia. Já a única instituição municipal a participar é a FAMA de Clevelândia, no sul do Paraná,
com 86 vagas. Além das faculdades, o SISU também disponibiliza vagas em institutos federais de educação e tecnologia. Neste ano, 29 dessas instituições aderiram. A edição 2024 do SISU terá somente uma etapa de inscrição, mas haverá vagas de cursos com início das aulas no primeiro e no segundo semestre. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. E começa nesta sexta-feira, dia 19, o prazo de inscrição para a primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, que está bem apelidado aí, né, de Enem dos Concursos. São ao todo 6.640 vagas em 24 órgãos públicos federais e ministérios também. Os candidatos têm até o dia 9 de fevereiro para realizar as inscrições, que vão ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do concurso. Para se inscrever, os candidatos e candidatas têm que ter uma conta no gov.br e vai ser cobrada uma taxa de R$ 60, isso para cargos do nível médio, e R$ 90 para cargos de nível superior. A isenção na taxa existe e é garantida para inscritos no CAD único, o cadastro único, doadores de medula óssea, bolsistas ou ex-bolsistas do ProUni, além de estudantes que tiveram ensino superior financiado pelo FIES, também tem isenção na taxa. Mas atenção que para poder ter esse direito, essa isenção na taxa, o prazo é mais curto, as inscrições têm que ser feitas até o dia 26 de janeiro. Vamos falar um pouquinho mais sobre economia? Ano passado os bancos erraram a previsão para a inflação de 2023, né? Tava todo mundo chutando alto, dizendo que ia ficar fora da meta, que nada, ficou ali dentro do que estava previsto, dentro do que estava sendo estipulado. A inflação ano passado ficou em 4,62%, tinha muita gente falando que ia passar de 5%. Bom, para esse ano, pelo jeito o pessoal já aprendeu um pouquinho a lição e está começando a reduzir as previsões para a inflação. Vamos saber quais são as expectativas para esse ano, então. Os analistas e economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa de inflação para este ano. A previsão agora é que o índice de preços em 2024 fique em 3,87%. Na semana passada, a projeção era de 3,9%. Os números são do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Outro índice que caiu foi o dólar, que pode terminar o ano valendo R$ 4,95. Para a economia, a previsão de crescimento foi mantida em 1,59% e a taxa Selic continuou em 9%. Para o ano que vem, todos os índices foram mantidos pelos analistas consultados pelo Banco Central. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Uma nova categoria começou uma paralisação ontem. Agora são os auditores fiscais que atuam na coordenação do combate ao trabalho escravo. Ontem a categoria anunciou a entrega de cargos de chefia e das coordenações de projeto, e a justificativa, seguindo os trabalhadores e trabalhadoras, é a insatisfação pela falta de regulamentação do bônus de eficiência. A consequência direta dessa mobilização é a paralisação parcial das atividades de fiscalização, inclusive de ações de combate ao trabalho escravo. Todos os 20 estados que possuem coordenação específica para o tema aderiram ao movimento de paralisação. A Secretaria de Inspeção do Trabalho, a CIT, que faz parte, que integra o Ministério do Trabalho e Emprego, realizou, no ano de 2023, ano passado,
598 ações fiscais específicas de combate ao trabalho escravo contemporâneo. Isso significou um resgate de 3.190 trabalhadores e trabalhadoras. Esse foi o maior resultado nos últimos 14 anos, desde 2009. Mais um tema para a gente acompanhar de lupa, entender o que está acontecendo, quais são as reivindicações e ver como o governo vai lidar para mediar essa situação que é urgente. Outra categoria que está em mobilização são os servidores ambientais, né? Isso desde o início do ano, eles estão fazendo uma paralisação por conta também das condições de trabalho, são reivindicações antigas, a gente vem acompanhando isso. O nosso repórter Murilo Pajola, que é um dos especialistas nesse assunto, conversa com todo mundo que entende, inclusive com os servidores e servidoras, preparou um material agora destrinchando melhor que reivindicações são essas e quais são as consequências práticas para isso, para o nosso dia a dia, para a preservação das florestas, dos povos originários, enfim, é uma porção de coisas em jogo. Vamos entender melhor agora na reportagem. No governo Lula, o Brasil retomou o papel de protagonista ambiental e climático. O desmatamento da Amazônia caiu pela metade e invasores foram retirados de áreas protegidas. Os responsáveis por esse resultado são os servidores da área ambiental, que executaram ações de fiscalização, trocaram tiros com criminosos e expulsaram invasores de terras indígenas e unidades de conservação. Após um 2023 marcado por negociações trabalhistas frustradas, a categoria subiu o tom das mobilizações e agora faz uma paralisação das operações em campo, que já começou a prejudicar o combate ao desmatamento. Segundo a ACEMA, Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, o objetivo é pressionar o governo. Uma mesa temporária de negociações foi aberta em outubro. Kleberson Zavascki, presidente da ACEMA, comenta. Foi entregue a demanda nessa mesa temporária, onde o governo ficou de até um mês, na verdade, né, dar o retorno e fazer a segunda rodada de negociação. Então, nós tínhamos a expectativa de que até final de novembro de 2023 teríamos essa proposta. Não tivemos mais a mesa temporária, não houve nenhuma outra negociação, não houve retorno por parte do governo e não houve apresentação nem de proposta nem de contraproposta em relação às reivindicações de servidores. Dos 8.800 servidores da carreira de especialista em meio ambiente, 4.800 estão ativos, quase a metade do total. O restante é aposentado ou pensionista. O contingente está distribuído entre IBAMA, Serviço Florestal Brasileiro, ICMBio e técnicos do meio ambiente. As atribuições da categoria vão desde a conservação de ecossistemas frágeis, como cavernas e recifes de corais, até o enfrentamento de garimpeiros e invasores de terras na Amazônia, que ficaram mais armados e mais organizados durante o governo Bolsonaro. Wallace Lopes, diretor da ACEMA, fala de situações enfrentadas pelos servidores. Para você ter ideia, só no ano passado foram mais de 10 ocasiões de troca de tiro com servidores do IBAMA só na terra indígena Yanomami. Então, esse risco ele tem aumentado bastante, já ocorreu diversos casos. Eu mesmo já tive casos de trocas de tiro e com manifestantes, com pessoas que estavam contra o nosso trabalho, impedindo a gente de progredir com o nosso trabalho. Mas isso é da nossa realidade. Kleberson explica. A pauta dos servidores hoje, central, é a reestruturação da carreira, a parametrização com a Agência Nacional de Águas, que leve uma equiparação salarial e uma diminuição do fosso entre analistas, técnicos e auxiliares, mas também que tenham outras formas de gratificação ou indenização para esses servidores que estão constantemente em campo, constantemente em risco. Na terra indígena Yanomami, uma força-tarefa tenta há 1 ano expulsar os garimpeiros, e os efeitos da paralisação dos servidores ambientais já começam a ser sentido. Segundo a ACEMA, o recrutamento de novos agentes para operações em campo já está prejudicado. Ações de fiscalização e repressão ao crime ambiental programadas para os próximos meses poderão não acontecer, mas a categoria garante que não vai abandonar o território por se tratar de uma questão humanitária. Se as negociações não forem retomadas, os servidores alertam que os compromissos ambientais estabelecidos por Lula, dentro e fora do Brasil, podem não sair do papel. Wallace Lopes, diretor da ACEMA, alerta. Não adianta mais continuar
fazendo compromissos internacionais, fazendo promessas em todos os encontros internacionais onde se vai, sem, de fato, fortalecer essas instituições. E o fortalecimento passa necessariamente pela reestruturação da carreira de especialista de meio ambiente, pela realização de concursos e, principalmente, por ouvirem os servidores, o que os servidores estão falando. A gente está em campo, a gente tem a realidade nas mãos, a gente vê e a gente está informando isso para cima. E o andar de cima tem que ouvir e tem que considerar o que está sendo dito. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Existe um trabalho imensurável realizado pelos servidores da FUNAI. A gente acompanha muito, as ações de fiscalização, por exemplo, que sim, é fundamental, como a gente estava comentando e ouvindo bem na reportagem, para impedir que os crimes ambientais continuem acontecendo. Então, é uma ação cada vez mais importante frente a tudo isso que a gente está percebendo acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Porém, a relação que os servidores da FUNAI adquirem com alguns grupos indígenas vai muito além. A gente vai conhecer agora uma história que dá um pouco dessa dimensão. No Pará, no norte do país, perto da divisa com o Maranhão, a etnia Tembé está recuperando a autonomia na produção do açaí. Os indígenas estavam percebendo que os açaizeiros estavam começando a diminuir e com isso a oferta do alimento também estava caindo junto. E agora, com um trabalho que envolveu justamente conhecimentos técnicos e também ancestrais, essa dobradinha da FUNAI com os Tembé pode quintuplicar a produção desse fruto, que eu amo inclusive, Vamos saber mais detalhes na reportagem. Um projeto desenvolvido junto à etnia Tembé, no nordeste do Pará, está recuperando a produção de açaí na terra indígena Alto Rio Guamá, na fronteira com o Maranhão. O trabalho da FUNAI em 3 aldeias está transformando um processo baseado apenas na coleta em uma produção conhecida como manejo de mínimo impacto, conforme explica o engenheiro agrônomo da FUNAI, Eliésio Pinheiro. Quando você entra dentro de um açaizal, você encontra um ecossistema totalmente povoado. A primeira intervenção do manejo é a retirada do mato e do cipó, que estão usando aquele solo, aqueles nutrientes, aquela água e a luminosidade, disputando com os açaizeiros. E depois nós vamos selecionar esses indivíduos que permanecerão, que vai fazer com que haja um ganho de massa necessário para que o açaizeiro possa produzir e aumentar a sua produtividade de forma gradativa. Os próprios indígenas selecionaram os pés de açaí e as árvores que ficariam de pé, obedecendo critérios como valor econômico, tradição cultural e importância medicinal. O território de quase 280 mil hectares passa pelos municípios de Santa Luzia do Pará, Nova Esperança do Piriá e Paragominas. Por causa do envelhecimento dos açaizais, a produção de 500 latas por dia no auge da safra de 2021 caiu para menos da metade no ano seguinte, o que causa preocupações tanto do ponto de vista da segurança alimentar, quanto do ponto de vista do escoamento da produção para fora da aldeia. Eliésio Pinheiro, responsável pelo projeto, vê potencial para o manejo até quintuplicar a produção dos indígenas nos próximos anos. O primeiro passo nosso é cessar esse processo de queda de produtividade com as intervenções de manejo e gradativamente, no decorrer dos anos, nós aumentarmos a produção. Nós podemos chegar, inclusive, a partir do 8º ano de manejo, a quintuplicar a produtividade ali dentro. E a partir daí, a partir do 8º ano, nós vamos nos estabilizar. A interação direta entre indígenas, técnicos da FUNAI e o fornecimento de equipamentos de proteção individual tem sido fundamentais para a segurança. Os novos pés de açaí terão no máximo 10 metros de altura, diminuindo os riscos na hora de apanhar os cachos do fruto. Agora, outras aldeias da região têm sido visitadas para a reprodução do projeto em mais açaizais. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Olha, não é exagero a gente falar que esse tipo de iniciativa pode significar a possibilidade de um povo seguir existindo. O povo Tembé, assim como tantos outros amazônicos, tem como hábito ancestral comer açaí, algo bem típico que passa de geração em geração. Então, se de repente ele some e é substituído por algo industrializado ou de uma outra origem, pode significar o fim de uma cultura, de um modo de vida. Tudo isso que a gente está trazendo agora tem um nome e sobrenome, é soberania alimentar. E tem gente capaz de explicar 1000 vezes melhor tudo isso que eu estou falando. Tainá Marajoara, uma mestre cuca, chefe de cozinha de mão cheia. E também que pesquisa muito sobre isso, uma academicista que tem uma trajetória imensa nesse assunto. Ela estuda especialmente a importância do alimento na preservação da cultura. E mais,
como o agronegócio é uma ameaça a tudo isso, inclusive a sobrevivência de um povo, como a gente estava explicando anteriormente. Então, para fechar o programa de hoje, a gente traz agora o nosso querido Alimenta Saúde, que é uma conversa com essa referência absoluta, Tainá Marajoara, para explicar como a cultura alimentar indígena se mantém viva, apesar do avanço do agronegócio. Te aproxega, vivente. Comece agora o Alimento é Saúde. Falar de cozinha indígena não é falar de ingredientes, é falar de cultura alimentar. E a chefe Tainá fala com propriedade sobre esse tema. Ela carrega na culinária os saberes do seu povo marajoara e desde 2019 vem realizando uma cartografia da cozinha amazônica. A gente não está falando dessa cozinha histórica parada no tempo dos cronistas e viajantes, que vem falar sobre a canhapira, que vem falar sobre os carrios que eles encontram na Amazônia por conta das pimentas. A gente está falando de uma cozinha de um povo que está vivo, então não é a herança indígena da cozinha brasileira que a gente precisa falar. Da mesma forma como é necessário que se respeitem os povos indígenas, as culturas indígenas, as culturas alimentares indígenas precisam ser respeitadas porque elas estão vivas. Tainá Marajoara ressalta a importância da preservação da identidade indígena. E sobre esse assunto, ela é enfática. O lugar de apagamento dos conhecimentos ancestrais, imposto pelos latifúndios e pela colonização, é extremamente prejudicial para os povos indígenas. No arquipélago de Marajós, território originário de seu povo, o avanço dos arrozais e o uso massivo de agrotóxicos forçaram os indígenas a viverem com fome e sem poder plantar. E o agronegócio nos tira da história da humanidade desde o seu primeiro momento, quando nos tira a alma, quando nos tira a terra, quando nos tira a nossa relação cosmológica com a dita civilização. Hoje, em Belém, o ponto de cultura Yacitata é uma forma da indígena mostrar que é possível enfrentar este etnocídio cozinhando de forma saudável e respeitando as comunidades. Tainá destaca que todos os alimentos são de base comunitária e agroecológica, e também vindos de assentamentos da reforma agrária, como o óleo de patuá e a manteiga do Marajó. Não entra na nossa cozinha um óleo de soja, porque cada gota daquele óleo de soja que cai na panela é um companheiro que cai no campo. Esse monte de cheiro, aquilo que é o cheiro do tamatá, o cheiro do bucho, o cheiro do peixe, o cheiro da carne do búfalo, o cheiro da chicória no dedo da minha avó. Então são esses cheiros e essas percepções que compõem uma história que foram para dentro da cozinha do Yacitata. Professora da Rede Estadual de Rondônia, Márcia Mura também recorda da avó ao lembrar do hábito de comer os gongos, pequenos bichinhos que vivem dentro do coco de babaçu. A gente coletava esses babaçu, da minha avó quebrava na pontinha, né, do babaçu. Ele é lisinho, é branquinho. O gosto dele é do leite da castanha do babaçu. Uma delícia. Com raízes na terra indígena de Itaparaná, a educadora acredita na manutenção da cultura Mura, apesar dos projetos de desenvolvimento que se expandem pelo Rio Madeira, no sul da Amazônia. A gente ainda mantém um modo de ser indígena, um modo de ser Mura, né, uma ligação com o ambiente inteiro e luta para garantir o que resta desse bem viver nosso, né? E isso inclui todos os saberes e sabores, né, que vêm desde os nossos antepassados. Os hábitos alimentares de diferentes etnias pelo Brasil serão retratados pela cineasta Nicole Algrante em Comida Ancestral. Como disse o Cuicuro, o povo Cuicuro, como todos os povos que eu já trabalhei na floresta, nas aldeias, não existe isso de café da manhã, almoço e jantar. Come quando tem, né? Quando a floresta proporciona a caça. Por isso que os roçados são tão importantes,
os milhos, as macaxeiras, né, a manutenção das sementes, né? O documentário está em fase de finalização e teve a maioria das cenas filmadas em terras de etnias que vivem no estado do Acre. Nicole assina a direção junto com 2 indígenas, Isabarim Uni Uquim e Mochanok Koi. É um alimento saudável, é um alimento que tem espírito, é um alimento que dá energia, que une o povo em volta da caça, da pesca, né, da forma de preparo. E sempre quando uma família está comendo, a outra está comendo também, ninguém come sozinho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas. Locução, Sara Fernandes. E assim a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui, não sem antes lembrar que amanhã sim a gente está de volta quarta-feira, naquele nosso horário de sempre te esperando. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Mariana Lemos, Camila Salmásio, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz e Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.